Olá, amores, estamos aqui para mais um devocional. Nosso devocional hoje está na palavra de Deus que fica em Juízes, no capítulo 6, versículo 11. Está baseado nesse texto. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, o seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Bom, quando a gente estuda essa passagem de Gideão, a gente sabe que eles estavam sendo atacados, pelos midianitas, estavam sendo oprimidos pelos midianitas e eles estavam saqueando todo o trigo e todas as ovelhas, todo o gado do povo de Israel. Então, para que onde Gideão estava fazendo isso, malhando trigo no lagar, o lagar era onde eles amassavam as uvas para fazer o vinho, e era um lugar fechado. E eles malhavam o trigo, na verdade, num lugar aberto, mas ele estava fazendo isso para que os medianitas não vissem ele fazendo isso e não roubassem o trigo. Então o anjo do Senhor disse para Gideão que ele estaria com ele, que para ele ficar tranquilo que Deus estava com ele. Mas ele, ao invés de receber, ele simplesmente começa a falar com o anjo. Não, mas como? Se o Senhor permitiu que os midianitas nos oprimissem, que saqueassem o nosso trigo. Então, essa passagem me faz pensar que muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Muitas vezes Deus já disse pra gente: olha, eu sou contigo. Você vai receber a cura. Você vai receber a cura. Essa porta que onde você não está vendo saída, eu já abri essa porta para você. Você já tem a cura desse seu problema. Você já tem a solução desse problema. E a gente ainda está discutindo. A gente fica discutindo com Deus ainda. A gente quer lutar contra o que Deus já entregou pra gente, dizendo pra gente que é a vitória. E nesse dia de hoje, o que eu aprendi, lendo esse texto, é que a gente tem que ter realmente, a gente muitas vezes vai ter medo, como ele estava com medo. Ele diz, ele não consegue ver, ele não consegue enxergar isso que o anjo de Deus estava falando para ele, porque ele diz que ele era o menor dos seus irmãos, ele nem era o primogênito, mas Deus está falando para ele, quem capacita sou eu, Deus que capacita. Então Deus hoje nesse dia está falando pra gente assim: por mais que você não esteja vendo a sua vitória, por mais que você não esteja vendo essa cura, nem ouvindo, Deus, ele tem algo maior para você, ele tem coisas maiores para sua vida. E que a gente possa ser como Davi, porque Davi, quando ele viu o exército, aquele gigante, ele ficou irritado, com a afronta do gigante contra o exército de Israel. E mesmo o rei, que era na época Saul, falando para ele que ele não iria conseguir, ele falou assim: não. Por quê? Porque ele teve experiências anteriores que ninguém sabia. Ele tinha matado um leão, ele tinha enfrentado e Deus era com ele. Então ele falou: meu Deus é comigo. Mas nesse momento ali, após tantas opressões do inimigo, Gideão se vê com medo. E mesmo Deus falando para ele: vá, ele se retém. Ele fica com medo e pede para Deus mostrar para ele que é com ele. Então muitas vezes nós vamos fazer isso e Deus não vai nos criticar por causa disso. Muitas vezes a gente vai precisar. Quantas vezes, eu peço ajuda até a Natália, falando: Natália, ora comigo para ver se é isso mesmo, só que eu tô sentindo. E Deus não vai te criticar, mas ele tá falando para mim, para você, mesmo com medo, mesmo temendo, vai em frente, porque Gideão depois enfrentou somente com 300 soldados e ele destruiu o seu inimigo. Então o que Deus está falando pra gente nesse dia é que, apesar de você não estar enxergando o que ele está falando para você, e muitas vezes você não está ouvindo a voz dele, você não está dando a verdadeira importância para o que ele está dizendo para você, acreditando, até duvidando disso, ele está dizendo: eu sou contigo, não duvida de mim, essa cura ela é possível porque eu estou contigo. Já está na hora, se levanta, vamos adiante, porque eu sou contigo. E que a gente possa ser como Davi, que a gente possa realmente enfrentar esse problema, levantar e acreditar. Ou se a gente for como Gideão, que temeu, que inclusive questionou
o anjo, que a gente faça como ele, que depois ele falou, ele creu na palavra e foi mesmo com medo, e é isso que Deus está falando pra gente, mesmo temendo, acredite em mim. Vá em frente, não deixa para depois, o dia é hoje, o dia é agora. Quantas pessoas estão deixando para amanhã? Eu vou emagrecer amanhã, eu vou mudar de emprego amanhã, o meu casamento vai melhorar amanhã. Não, é hoje, Deus está falando com você hoje, Ele está dizendo para você, eu curo, eu liberto, eu santifico, então entrega na minha mão que eu faço. Você vai fazer a sua parte, né? Mas a minha parte que vai fazer sou eu, então acredita em mim. Então Deus está falando isso pra gente no dia de hoje, e eu espero que você receba essa palavra, meu irmão, minha irmã, e não duvide que Deus é contigo, porque Deus, Ele quer fazer coisas maiores em nossa vida. Deus quer que a gente enfrente esse problema de cara, que a gente enfrente com muita coragem, porque Deus, Ele nos capacita, Ele que vai nos capacitar. Nós podemos nos achar pequenos, mas Ele vê em nós uma pessoa muito grande, apesar de sermos pequenos. Por quê? Por que Ele vê essa pessoa grande? Porque Ele conhece o nosso coração, Ele vê virtude, e por mais que você fale assim, eu não consigo ser, eu não tenho essa força, Ele vai falar como o anjo falou para Gideão, vai com essa sua força, mesmo sendo pequena. Ele sabia que depois que ele visse que Deus era com ele, que ele iria conseguir, que ele iria lá. Então, se Deus está falando para você no dia de hoje, eu estou te capacitando, acredite e vá mesmo com medo, mas vá. Quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo pra mim, malhando trigo no lagar, pra ninguém mais me saquear. Foi quando Deus me levantou e me falou, eu te chamei para viver coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas maiores. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para ti. Então, o que os seus ouvidos não ouviram, o que os seus olhos não viram, é isso que Deus tem preparado para você. Creia que Deus é contigo, e mesmo você achando que você não é capaz, Deus vai te capacitar e você vai ter vitória, você vai ter a cura, você vai ter a porta aberta, os seus problemas serão resolvidos, porque Ele é o seu general de guerra e Ele está contigo hoje e sempre, meu irmão. Em nome de Jesus, fica com essa palavra, uma semana abençoada para você e para sua família. Amém.